Seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje a minha convidada, para além de fotógrafa, empreendedora, influencer, uma mestra das redes sociais e uma mulher que tem muito para contar, é também a Carmo Sousa Lara. Carmo, eu tinha que fazer esta brincadeira, porque quando eu percebi que era Carmo, eu fiquei fascinado, porque é uma referência ao 007. Exatamente. Também andou por aqui nos livros. Andou, sim senhora, ali mesmo. Andou por aqui por Cascais. Carmo era uma brincadeira com os teus primos. Era sim senhora. Eu acho muito engraçado tu trazeres isso, porque é aquela pergunta que toda a gente faz. Portanto, eu estava à espera que perguntasses, porquê Mu, o que é isto? E era uma brincadeira, exatamente, era por causa dos filmes do 007, que ele fazia a brincadeira do I'm Bond, James Bond, nós fazíamos com os nossos nomes. Eu não vou fazer a brincadeira com o Francisco, porque não sei se para este horário funciona bem. Mas foi com o Francisco que começou. E depois a seguir, eu desde aí fiquei a Mu para sempre, Mu e as suas várias derivações para a família. E depois, quando mais tarde me iniciei aqui nos mundos dos blogs, das redes sociais, pegaste nessa unique selling proposition que é... Sim, não tenho jeito para nomes giros, sabes? E ali o marketing nos nomes, não tenho jeito. Lembro-me, estava com um dos meus irmãos e com o meu marido e dizia, vá lá, ajudem-me lá, nome. E eles diziam coisas e coisinhas e eu às tantas tipo desliguei e lembro-me de abrir a página e escrever Mu. E eles, mas Mu somos nós e nós e tu e nós. E eu, fica Mu, pronto, eu sou a Mu, fica Mu. Essa Mu que percorreu estas ruas de Cascais muito, a tua juventude foi toda por aqui. Aliás, a tua juventude e a tua vida. Toda. A tua vida foi toda por aqui. Toda. Eu vi alguns que o sabor que te define é a bola de Berlim no guincho da senhora, vendida pela senhora, porque as bolas eram diferentes entre os vários vendedores. Mas Cascais tem esta familiaridade, porque a brincadeira dos tios de Cascais acaba por ser relativa, porque há mesmo uma relação quase de família entre toda a gente que anda por aqui. Porque sendo uma vila, pequenino, é uma vila. Uma vila acaba por ser uma vila muito familiar. É pequenina, quer dizer, já tem alguma escala hoje em dia, mas eu lembro-me de nascer aqui ainda num espírito de aldeia, quer dizer, tu conhecias os polícias na rua, conheces toda a gente nos restaurantes. E o circuito é quase sempre o mesmo, é sempre o mesmo. É as mesmas praias, os mesmos cafés, as mesmas... Exatamente, e por isso é inevitável que as famílias daqui não se casem todas umas com as outras e não gere isso que tu estás a dizer dos tios de Cascais. Exatamente. E aquelas bocas do costume de vocês casam-se todos uns com os outros, mas é que nós não saíamos todos deste penico, como se diz, e portanto inevitavelmente era isso que acontecia. Mas a mulher querida que nós hoje temos aqui era uma filha endiabrada, segundo... Tu eras terrível enquanto criança. Era endiabrada, era sim senhora. Eu acho que ainda sou um bocadinho. Não, sou um bocadinho no sentido da inquietação, da tempestade, do furacão, do gosto de ir e gosto de fazer, gosto de virar as coisas ao contrário, não gosto de ficar muito tempo à espera das coisas, gosto de ser ativa. Mas em pequenina era um bocado endiabrada. E que histórias é que tu te lembras? Ou que te contaram? Porque eu acho que nós nunca nos lembramos muito bem dessas histórias. Acho que nós nos lembramos do que nos contam dessas histórias. Eu lembro-me do que me contam. Tenho assim 2 ou 3 do pódio que me contam, que são assim inesquecíveis e por essas histórias a nossa vida e dinâmica familiar, que somos muitos, acabou. Nomeadamente de irmos à casa dos meus avós maternos e eu ter a ideia de ir a todas as casas de banho, casas grandes, famílias grandes, abrir as torneiras das águas e inundar uma casa inteira. O meu avô gostava muito de fazer aqueles puzzles de micropeças mínimas que estás uma vida a fazer. Eu resolvi abrir 3 caixas e misturá-las todas. Portanto, então, mas também aí só estavas a acrescentar dificuldade. Claro, no fundo, claro. Se o objetivo é ser difícil... Criar dinâmica e desafio na vida, claro que sim. E portanto... Esquece, olha, espalhar manteigas antes de sair de casa para um batizado, em mim e nos meus irmãos, todos lindos e maravilhosos. Eu só fazia, era muito... E há uma viragem, eu ouvi-te já contar esta história e também é muito do que tu és hoje. Há uma viragem na adolescência. Tu, desse lado super extrovertido de malandragem, marotagem, se calhar mais marotagem do que malandragem. Marotagem, sim. Transformas-te numa adolescente mais fechada em ti. É verdade. Olha, ainda não tinha perspectivado dessa forma, mas é mesmo verdade, sabes? Eu acho que durante alguns anos até gerei algum arrependimento de quando me tornei adolescente, tornei-me adulta, tornei-me senhorzinha muito depressa e, portanto, ali aquela vivência típica da tua adolescência, de fazeres as marotices típicas da adolescência, eu acho que perdi. Achas que saltaste uma etapa? Saltei ali um bocadinho uma etapa, e porque saltares essa etapa, também não tiveste tempo de digerir tudo o que estava a acontecer? Talvez, de alguma forma, sim, eu acho que isso é um bom ponto de vista, porque eu estava tão
preocupada com crescer, com ajudar a minha mãe, ajudar em casa, autossustentar-me, ter o meu salário, ter o meu dinheiro, tornar-me independente para poder ter a minha vida, fazer as minhas compras, que lembro-me de ter isso nas costas, sabes? Eu tenho que ser senhorzinha, eu tenho que tomar conta da minha vida, eu tenho que... Então isto nem era uma coisa muito positiva, sabes? Porque foi esta frase do eu tenho que, e tive que desconstruir esta frase toda para depois perceber, eu não tenho que, eu posso, eu quero, eu gostava, e isso são mindsets um bocadinho diferentes para tu enfrentares a vida, sabes? Este programa é uma conversa, não é psicanálise de todo, mas quando tu dizes eu tenho que, achas que era tu tinhas que, ou estavam-te, não estou a dizer a família, mas a sociedade no geral estava-te a impor um tens que, em vez de seres tu que tinhas, estavam-te a dizer que tu tinhas que? Olha, boa pergunta. Eu acho que é um misto dos dois. Eu acho que de alguma forma senti que me impunham uma obrigação de tens que te portar bem, tens que ser crescida, comporta-te, costas direitas, saber estar, saber dizer, saber falar, saber fazer. E eu acho que aumentei essa escala. Eu depois interiorizei uma parte disso e pus esta mochila de estão-me a pedir isto, estão-me a exigir isto, então eu tenho que. E então passei a absorver essa frase de eu tenho que. Os meus pais também se divorciaram quando eu era muito nova, com 12 anos. O que também pode ter desequilibrado um bocadinho a balança. Eu acho que quando olho para trás, essa necessidade de tornar-nos... Os meus irmãos mais velhos saíram de casa, portanto nós éramos 5, ficámos 3. Nasceu uma irmã mais nova do meu pai. E por isso aquele sentido de me tornar mãezinha, de me tornar cuidadora, eu acho que nasce um bocadinho daí, sabes? Falas nisso e é muito giro porque a tua carreira, apesar de tu seres mestre, tu és licenciada e mestre em design, penso eu. Em educação de infância. Em educação, pronto, mas tem design antes. Mas é muito giro porque tu começas a estudar design, porque havia o estigma de seres doutora, aquelas coisas todas. Exatamente. Depois há uma passeada por um curso profissional, penso eu. Esse técnico-profissional e depois a paragem a seguir esse técnico-profissional foi quando eu comecei a minha revolta tardia. Portanto, aquela revolta que eu não tive antes, quando cheguei, eu chumbei no 10º ano porque fui fazer um teatro musical e estava toda entusiasmada. Aos 15 anos? Aos 15 anos, com as artes performativas, que é o que eu amo de paixão de fazer. Cantar, dançar, representar. E depois, como tinha essa carga do temos que ser doutores, temos que ter licenciaturas, temos que ter mestrados e doutoramentos, já agora, sim. Eu aí, desculpa, mas eu acho que finalmente bati o pé e disse, não, eu não tenho que. Eu acho que isto pode ser uma coisa boa para mim, mas não me estejam a obrigar a ser uma doutora, a sentar-me numa secretária. Eu via só isso como uma afronta, eu ainda não conseguia perceber qual é que era a mais-valia de ter uma licenciatura e um mestrado. Depois consegui perceber, na altura era só uma afronta de porque é que me estão a impingir tantas coisas. Não havia uma justificação que... Eu não conseguia perceber na altura, percebes? Se calhar se tivesse dialogado Não te comunicaram... Ou não dialogámos. Porque no fim do dia tu hoje passas 90% do teu tempo sentada numa secretária na mesma. Passo muito tempo sentada numa secretária, não claro. Exatamente. Mas eu tenho esse problema com a matemática. Sim. Eu tenho um filho de 11 anos. E estávamos há tempos a ver aquelas coisas da matéria de matemática. Sim. E daquilo tudo que eu estava a ver, eu disse-lhe, olha, a regra 3 simples, presta atenção porque isso vai-te fazer falta a vida toda. É verdade, agora é que tudo o resto... É verdade, o resto não chegaria a tanto. Não tudo, não tanto. Senhores professores de matemática... Não, porque todos os dias vais ao supermercado e precisas, pronto. Sim, mas há ali muita coisa que sendo importante para tu teres bases matemáticas e compreenderes o mundo e aquelas coisas todas, se calhar no mundo real acabas por não repetir. E eu tenho uma frase, tu adoras, eu adoro as tuas, tu tens exemplos e parábolas de muita coisa. Sim. Temos que falar sobre a parábola das ondas, segundo Carmo. Mas eu tenho uma frase que repito muitas vezes, que é a universidade só te ensina a aprender. Não, no fundo o que tu trazes é um montão de ferramentas para aprenderes o que for preciso a qualquer momento. Exatamente. Mas o que tu trazes daqueles dias de universidade, 2 anos depois estão fora de prazo. Exatamente. É uma informação fora de prazo. Exatamente. Mas tu estudaste design, penso que ainda chegaste a trabalhar em design. Trabalhei, não chegou a 1 ano, mas... E depois vais para a fotografia, que deve ser das coisas mais difíceis de vender a uma família, eu vou estudar fotografia. E vais estudar fotografia para Londres. Quando já havia um artista na família, portanto eu costumo dizer, esse crédito já estava, percebes? Mas mesmo assim foi, imagino que fosse uma venda difícil. Foi muito difícil. E depois, na Inglaterra, a meio do curso de fotografia, vais para Nanny, que eu adoro a ideia de uma portuguesa na Inglaterra a ser Nanny e aproveitaste para melhorar muito o teu sotaque, imagino que sim. Muito maravilhoso, exatamente. E esse momento da tua juventude fascinou-me quando estava a preparar esta entrevista. Sim. Como é que foi viver isso?
Epá, olha, foi com umas ondas também, umas ondas numa tempestade, assim, uma loucura, porque de repente é este resumo que tu fazes, sabes? Vais daqui, vais para ali, e depois vais para ali, e depois mudas afinal queres aqui. Portanto, eu sentia a minha vida a girar, a girar, a girar, muitas emoções dentro de mim, mas sabes, eu acho, a Catarina Beata é que ela usa muito uma frase que diz: a vida resolve-se sozinha. Sim. E eu desde que ouvi essa frase, eu acho que isto faz tanto sentido. E agora olhando para trás, pegando nisso que estás a dizer, isto era a minha vida a resolver-se, ou a resolver-me, porque eu precisava de chocalhar. Mas enquanto estavas a viver isso, era aquela sensação de isto está a chocalhar, ou era só sobreviver? Não, era sobreviver, era um desespero, estava muito angustiada, chorava muito. Mas é isso que eu estou a dizer, eu precisava desse chocalho, porque olha, precisava de chorar, precisava de muita terapia de choque mesmo para chorar e deitar tudo cá para fora, porque não tinha espaço para chorar e para transmitir sentimentos e porque afetos. Para fora tinha que ser tinha a que super ser, Carmo. tínhamos que estar supers e impecáveis e portanto de repente estou no estrangeiro, nova língua, novo tudo, isto tudo a acontecer, eu sinto-me profundamente angustiada, sozinha, triste e a precisar longe da aldeia. Longe da minha aldeia, longe da família que toda a gente se conhece. Pode ser mal interpretado, mas não é? Tu sais à rua aqui, toda a gente sabia, isto já não é assim, mas toda a gente sabia quem é que tu eras, toda a gente sabia que eras filho deste, sobrinha daquele, andavas nesta escola, toda a gente, e de repente sais disto. O que pode ser um conforto também, não é? Acaba por ser, lógico, acaba por ser um grande conforto, e sais daqui, vais para um país como uma cidade do mundo, da Europa, onde se vê todas as nacionalidades, todas as Eu culturas. costumo brincar que Londres está 5 anos à frente. Sim. Nós estamos, em Londres sentes-te no futuro. É um bocadinho... É essa a sensação, eu tinha essa sensação. E eu lembro-me de sair do metro e estar a andar nas ruas e estar tipo... Oi? O que é que se passa aqui? Ninguém olha. Como assim? É um misto ali de... Olha, afinal eras convencida e não sabia. Olha, afinal... E isso chocou muito, pensar, tu não és nada. Tu não és ninguém, querida. Tipo, tu estás aqui para de repente desbastares caminho, fazeres caminho, percorre, encontra-te, define-te. E esses choques todos, esses embates todos, pronto, tornaram-me naquilo que eu sou hoje, provavelmente. E a Carmo volta, a Carmo transformada, volta de Londres com que idade? Porque é uma nova Carmo. Só um ano depois. Eu não estive lá assim tanto tempo quanto isso, mas a minha experiência dentro de mim é como se tivesse lá estado 5. Lá está, o anos, tempo passa. Eu acho que isso foi o início de uma transformação, sabes? Eu acho que isso foi há 10 anos, mais de 10 anos atrás, foi ali nos meus 20, 21, e esse início de transformação, eu estava a precisar disso na minha vida para vir ligeiramente transformada e começar o meu caminho cá na minha aldeia a transformar-me, até hoje, até os dias de hoje. Tu quando vais, se estás a dizer que voltas com 20, é mais ou menos nessa altura que começas a namorar com o Manel. Fui com 20, 21, exatamente, e quando voltei, uns meses depois, comecei a namorar com o Manel, sim. Que é uma história linda de amor. Este programa precisa também de... Não pode ser só De um drama, bocadinho porque eu tenho aqui uma citação que eu adoro, que era... Da Carmo diziam, a Carmo é um drama, é só drama. É onde é? A Tu Carmo é um apanhaste drama. isso? Sim, senhora. Não é uma verdade. citação familiar? É, sim, senhora. Lá está, viste? Está Poço do drama. uma entrevista muito bem preparada. Sim, senhora. Eu tenho um filho muito dramático, mas não nessas Eu características. também. Ele é tudo. Tudo é um drama. Mas faz aquilo muito bem. Era. Quem não o conhece fica preocupadíssimo. Impressionadíssimo, sim. Preocupadíssimo. Bem, voltando aqui à questão da história de amor, que não te vais escapar. O Manel conhece-te aos 15 anos, O Manel? Sim. quando vão os dois para uma peregrinação a Fátima. A pé a Fátima, sim, senhora. A comer, digo já, conhecemos a comer. Conheceram-se E nós a dizemos comer. que a comida Pronto. é que nos une. Entretanto, há uma coisa que é um amigo secreto. E o Manel fica responsável por te mim. facilitar A vida. no Rezar fundo. por mim, Tomar olhar conta- por mim, tomar zelar, conta de ti. Sem eu saber, sem Claro. que eu soubesse. Sem que tu soubesses. Exatamente. Vocês conhecem-se, são amigos. Tu, na altura, a Carmo era uma Carmo diferente da Carmo dos 20 anos e gostava de homens mais velhos, portanto o Manel estava completamente fora de... Essa entrevista está muito bem preparada. É verdade. Sim, sim, sim. E É não- verdade, sim, senhora. Não é Manel segredo não é nenhum. para mim e mesmo como amigo, amigos é para outras coisas, não quero cá nada disso. Era só assim manter uma relação, manter uma ligação. Ficámos amigos, sabes? Ficámos amigos. Ele derrubou essa ideia que eu Essa tinha barreira. das amizades. Eu tinha uma das minhas várias teorias, essa já desmanchei, mas era que eu dizia, não, melhores amizades entre homens e mulheres não existe. Pronto. E depois dizia, porquê? Porque alguém se apaixonava mais cedo ou mais tarde, portanto esquece, No tira. fundo tinhas razão. Tinha alguma, não é? No Eu também fundo, acho que ela a tinha história razão. bateu certo. Bateu sim senhora, estás a ver? Estavas a Comprovei. desmantelar, mas não, no fundo o caso Vamos manter. está aprovado. Está aprovado, sim senhora. Deu amizade, deu Ele namoro estava e redondamente deu... apaixonado por mim e eu não estava apaixonada por ele. E
E durante esses 5 anos ele provavelmente manteve a chama acesa e quando volta a Nova Carmo, acho que é a oportunidade perfeita para ele te agarrar e nunca mais te largar, porque... Quando eu volto, então imagina, não é? Dos 15 aos 21, o Manel manteve-se muito apaixonado e ali num cortejo e etc. Construímos uma amizade muito forte e muito sólida, mas é depois quando eu regresso que ele desliga e segue para outra, e quando isso acontece, é tão típico isso acontecer às mulheres, claro. Eu também, eu assumo, eu também não bato só o pé em relação às minhas teorias. E quando ele vai para outra, e vai mesmo para outra, fomos a um casamento de uns amigos nossos em dezembro, e eu estranhei, lá estão os confortos. Então ele não me está a ligar eu estava nenhuma. tipo, então, estou eu aqui, toda cabelos, e tu não estás a olhar para mim, e ele nem aí. Eu não pode ser, não foi a melhor coisa que ele fez. Foi a melhor coisa que ele fez, que eu fui para casa profundamente angustiada e pensar, sabes, quando tu começas a fazer só ligações cerebrais de isto podia ter sido assim, 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 podia ter acontecido assado e coisa, e a oportunidade da minha vida passou-me assim à frente, tipo comboio, TGV, ir embora. E aí eu tive um embate e apaixonei-me eu por ele e andei eu atrás dele, portanto ele ainda gozou ali um bocadinho a coisa e ele já tinha virado a página concretamente, sabes? E por isso, e eu depois de andarmos ali umas semanas, eu pensei, bem, ele virou a mesma página e isto foi, sabes? Tipo, já não, pronto, graças a Deus. Mas não ganhaste? Foi. Ganhámos os dois. Pronto. Ganhámos os dois. Ganharam os dois. Hoje há 2 lindos filhos que aparecem de vez em quando nas vossas partilhas. Ele é artista plástico, também ligado a uma criatividade. Eu acho que vocês são uma família muito criativa nesse aspecto. Sim, ele vem de arquitetura bem. E hoje em dia está ligado à joalharia e à aguarelas. Exatamente. Tu viraste, a tua vida profissional foi virada para a fotografia. A parte inicial da tua carreira, do que te traz até aqui hoje, é a fotografia. É a fotografia. Pelo meio há ali um momento que eu achei muito engraçado, numa das entrevistas que eu ouvi tuas, que tu dizes, eu fazia fotografia, trabalhava com fotografia, mas a dada altura eu sou convidada para fazer fotografia em biquíni, penso eu, ou uma campanha de fatos de banho, uma coisa do género. Fatos de banho, exatamente. E quando eu tenho consciência do meu próprio corpo, que não acho que não fosse um problema, porque a tua história estava muito ligada a tu teres, se calhar, hiperconsciência do teu próprio corpo e a punir-te por coisas que não tinhas culpa nenhuma, decidi, eu quero fazer isto para outras. E viras o teu estúdio quase, não sei se o projeto Eu já era isso, mas viras um bocado o teu estúdio para homenagear corpos que, não sendo os óbvios, são tão bonitos como os outros. Depois dessa, exatamente. Depois dessa sessão fotográfica para esse catálogo, quando eu me começo a confrontar mais e a ver-me nas fotografias, eu começo também a trabalhar mais comigo mesma na fotografia. Então eu começo a fazer, ou seja, porque esta parte das redes sociais, tu sabes, tens de ter muita imagem, não é? Publicas muitas imagens tuas, quando falas de ti, etc, etc. E portanto tens que ter aqui algum skill de autofotografar-te, se não tiveres ajuda, que é o meu caso. E, portanto, quando eu me começo a autorretratar, a autofotografar, há ali uma psicoterapia em fototerapia que é mesmo pau, sabes? E eu começo, porque estou a ser fotógrafa e estou a ser modelo, estou nos meus melhores mundos, nos meus 2 melhores mundos. E de repente este confronto tão grande que me mexe e remexe cá dentro nestes temas que me fazem rir e chorar, começa a trazer estas coisas cá para fora. E quando começo a trazer estas coisas cá para fora, com muito medo, confesso, não é fácil, não é muito fácil, eu tenho algum pudor, sobretudo vindo do meu pano de fundo de educação e etc., começa a haver muito retorno. Portanto, aquilo que eu achava que era um medo e uma fragilidade e uma zona pantanosa, de repente abre-se um mundo. Acaba por ser um vale cheio de flores. É um vale cheio de flores, porque de repente as mulheres florescem comigo, elas começam a partilhar as suas histórias comigo, que afinal são tão idênticas em tantas coisas, e de repente nasce este projeto Eu, que é a minha necessidade então de abraçar estas mulheres todas, porque eu começo a perceber, espera, não sou só eu que me estou a sentir aqui à deriva, somos muitas nós. Sabes que é muito giro, eu estava a preparar a entrevista e há aqui, por acaso, há aqui 2 perguntas que surgiram, isto acaba, de vez em quando eu cabo nos Ys, em que fico, não sei para que lado vir, mas há uma frase tua que eu gostei muito, que é, eu via fotografias minhas antigas e gostava sempre mais de mim antigamente. Em que tu dizias, esta miúda tem uns olhos bonitos, nesta altura estava tão bem, nesta altura estava não sei o quê. E que nunca estavas bem no dia, estavas sempre bem no dia anterior. Exatamente. E fazendo o Y, para te deixar comentar isso, há um post recente da Sara Sampaio,
em que ela mostra como é que ela é fotografada e como é que ela é. E ela goza com ela própria, dizer, se eu me puser assim um bocadinho mais torta, eu tenho a mesma barriga que toda a gente tem. Se eu me puser mais não sei o quê, pareço mais larga. Se eu fizer não sei o quê ao cabelo, nota-se mais não sei o quê. E tu como fotógrafo, e agora vou-te pôr num sítio um bocadinho pantanoso, tu como fotógrafa sabes muito bem como é que se enaltece os lados positivos. Perfeitamente. Não achas que é injusto tentar-se vender só o lado positivo da coisa? Acho. Porque a dada altura toda a gente tem lados negativos, toda a gente tem... Mas aí é que está o Y, aí é que está o ponto. É que nós temos, todos nós, homens e mulheres, temos lados muito fortes, muito positivos e temos lados menos bons e negativos. Faz e parte temos dias de bons nós. E dias maus. Exatamente, o nosso estado de espírito tem dias bons e dias maus. E eu acho que é injusto, perfeitamente injusto, a nossa sociedade de consumo estar totalmente programada para uma mulher perfeita, homens também. Que não existe. Mas que não existe, caramba. Existem de facto mulheres muito abençoadas e com corpos maravilhosos e caras maravilhosas e tudo maravilhoso, mas todas as mulheres são de facto maravilhosas. Sabes que já tive o prazer de trabalhar com algumas dessas mulheres muito bonitas que te dizem: é terrível ser uma mulher bonita porque depois os homens têm vergonha de me vir convidar para sair ou não me respeitam como pessoa inteligente porque acham que o meu lado bonito não acompanha o meu cérebro. Claro. Toda a gente tem um lado negro ou um lado lunar ou o que tu quiseres chamar. Mas o meu trabalho, o que eu gostava que no meu trabalho neste mundo fosse marcado e reconhecido é precisamente por isto que tu estás a dizer. O meu grande objetivo quando mostro o meu corpo contra os meus pudores ou contra a minha educação e falo sobre isto e digo e grito e bato na mesa é por causa disto, que é, não tem mal nenhum tu mostrares os teus lados bons, os teus lados positivos, mas é maravilhoso tu também reconheceres, aprenderes e veres as fragilidades. Uma entrevista que dei há uns tempos para uma revista, eles, graças a Deus, puseram essa frase mesmo assim em grande, que foi: as minhas fragilidades, agora fui eu que disse e Não sabes a tua própria citação. Boa, Carmo. Eu a ser eu. Mas era, as minhas fragilidades tornam-me mais forte. Ok. Percebes? E, portanto, eu choro por dentro, eu fico indignada quando nós temos capas de revistas, mesmo no mundo das influencers, que tu sabes que eu ando lá e eu não gosto muito desse título, eu gosto de dizer que sou criadora de conteúdos e que eu tenho uma comunidade, mesmo nesse mundo das mães, é tudo muito plástico. Sim. Não há mães perfeitas. Porquê é que estamos ali todos com pós e com... Ai, os meus filhos cheirosos, lindos, riscados. Não há. E quem anda no meio sabe que não funciona. Não. Tu vais a um evento qualquer e as tais mães acabam por sair a correr porque houve qualquer coisa. Ou porque não sei basta ires a público, basta ires a um restaurante. Olha, afinal aqueles também gritam. Olha, aquela afinal também não dorme à noite. Mas isso não posta. Mas isto não passa e isto deixa-me profundamente indignada porque há aqui uma falta de coerência, há uma falta de verdade, há uma falta de... Quase como se tipo, caramba, então o que és pior porque tens fragilidades? Para mim és muito melhor se tens fragilidades. És muito mais completo, és muito mais rico, porque é nas fragilidades que tu vais aprender, é nas fragilidades que tu cresces. Não é só nas coisas boas, é nas coisas boas, claro que sim, mas é quando te estampas. Tu falaste de revistas e eu, antes de vir, fui verificar os teus números, também para ter... E encontrei um post, que eu acho que é de novembro ou dezembro do ano passado, em que tu fazes uma simulação de uma capa da Activa. E eu fui verificar, sabes que eu fui preguiçoso o suficiente para não ler o texto e para ir ver a capa da Activa. Foste um dos que caíste na armadilha. Caí na armadilha. Caíste. E depois vi, esta capa não está certa, e depois fui ver o texto. E o texto é uma provocação às revistas. É. E a minha pergunta, e uma vez mais em terreno pantanoso, isto é só ao meio, depois eu volto a ser crise. Sem problema. Já houve algum contacto? Alguém tentou? Sim, esta frase que eu te estou a dizer desta revista foi: a Ativa teve uma postura brilhante, brilhante mesmo, porque viram esse post. Mas não te deram a capa? Não deram, não. Ainda? Não deram. Não sei, sabes? Não deram. Isso ainda tem que gerir. Sabes que chegaremos lá? Eu acho que chegaremos lá. Eu quero acreditar que sim. Não Sabes é... que eu, na cadeira virtual, não é, nós não, aqui estamos a gravar, já agora aproveito para agradecer ao Hotel Inglaterra, Obrigada. Aqui em Cascais, porque nos recebeu muito bem, mas nessa queridos. cadeira, de forma virtual, já esteve o Pedro Lucas, da Men's Health. Portanto, podemos provocá-lo a fazer uma capa do Men's Health contigo. Agora, a questão é... Eu não sei se eles conseguiriam fazer uma capa com um corpo como o meu. Porquê? Não sei porque... Mas tu não podes estar em forma com um corpo diferente? Podes. Claro que podes. A questão é essa, tu Aliás, praticas dança.
Claro que podes. Tu fazes... Alimento-me como deve ser, com disparados com certeza, mas também não te vou dizer que tenho uma alimentação só de alface, não é? Mas tem que se ter os abdominais à vista ou para se estar em forma? Não. Para se ser saudável? Não. Então porquê é que não tentamos criar um movimento de diferença? A minha experiência neste caminho é essa mesmo, é que isto é uma pedra dura de moer ou de partir, porque tu vives ainda num mundo em que precisas de números, de vendas, de o que é que sai melhor, o que é que compras melhor. Porquê é que as mães influencers tentam ser o mais perfeitinhas do mundo? Porque têm mais likes, provavelmente, mais seguidores. Eu estou a dizer isto e vai-me querer o Carme e a Trindade, não é? Mas não é só porque fica bem, é porque fica bem e te traz mais retorno. Porquê é que um corpo gordo não vai para uma capa de revista? Ou não vai, ou vai muito de vez em quando? Porque provavelmente, se calhar, não vende o mesmo que ir um corpo lindo com umas peitorais bonitos, com um traseiro lindíssimo. Provavelmente não vende o mesmo, não sei. Não consigo chegar a esses números. Mas isto é o que eu, ao desbravar este caminho, vou sentindo, percebes? E isso leva-nos exatamente ao outro lado da evolução enquanto pessoa e empreendedora, que é esta vertente de mudança e de perceber o que é que pode mostrar-se melhor ou minimizar esses lados negativos, leva-te a começares a empreender também como consultora ou como produtora do teu próprio conteúdo, Exatamente. Ensinando as pessoas a mostrarem-se de maneiras diferentes. Exatamente, olha, eu depois disso senti a necessidade de escrever sobre isso, então eu produzi um livro que, se Deus quiser, um dia há de estar editado, que chamava-se Move Yourself, no sentido de tu aprenderes, era aquilo que estávamos a falar um bocadinho mais atrás, do aprenderes o lado bom, não descuidando nunca o lado frágil, não é? E portanto esta coisa mais minha técnica de fotógrafa, das poses, da perspectiva, jogar com as curvas. Exatamente, e isso obriga-te a um exercício interior muito, muito grande, e é esse caminho que eu gosto, que é olhares para ti, olhares para dentro, trabalhares o de dentro e então perceberes o que és, aceitares o que és e a seguir trabalhares com isto, isso ser a tua tela, não é? E depois a seguir a isso nasce o projeto Eu, já falámos, e a seguir a isso nascem as roupas. As roupas nascem já durante a pandemia, penso eu. Nascem há muito pouco tempo, nascem no segundo confinamento, em janeiro, estávamos a 5 dias de confinar e deu um daqueles que é uma história que é um fartote de rir, porque é só rir. Tu lembras-te que de uma saia que tivestes em tempos e que ficava bem a toda a gente, tentaste recriá-la, trouxeste-a para a tua rede social, penso eu. Exato. E a malta mostrou interesse. Exato. E tu e penso que no fim do dia tinhas um protótipo feito, ou uma coisa do género. Foi nesse lufa que me deu, lembro-me, era um domingo, eu já estava muito irritada porque estava a tentar fazer isto com umas costureiras, só que entretanto ela não percebeu que era para fazer e nisto passou-se muito tempo, eu e o tempo, e a seguir fui buscar papel, tesoura e tecido a casa e fizemos o protótipo ali em cima da mesa de 1 ou 2 horas, e depois a seguir é que foi para o Instagram, mostrei. No dia a seguir, isto foi no domingo, na segunda-feira eu estava ali a comprar tecidos, o meu marido dizia, então vá, fazemos isto lá para maio, junho, não achas? E eu, maio, junho, sim, claro, claro que sim, segunda-feira, no dia a seguir. No dia a seguir estava nas costureiras a deixar tecido, a deixar o molde, a deixar os protótipos, a deixar tudo, que era para elas cozerem só, e 3 ou 4 dias a seguir estava no Instagram a vender a primeira série das saias. Que eram quantas unidades? A primeira série foram cerca de 20 e tal. Eu lembro-me que, alguns numa das coisas que eu estava a ler sobre ti, tu pensavas, se isto correr muito bem, vou vender 400 saias. Não, eu dizia, se isto... Não, era menos. Se isto correr... a primeira série era 20 e tal. Eu pensei, bem, na segunda série dobramos, na loucura, vendemos 50, 100... Bem, 100 saias, estás a ver? E então a segunda série dobrámos, esgotámos sempre nem em hora, em meias horas, em meia hora, 1 hora, esgotávamos. E chegou a acontecer uma coisa deliciosa para um marqueteiro como eu, que é, tu a dada altura estavas a mostrar aos teus seguidores os tecidos e estavas a esgotar tecidos ainda no fornecedor. Não os tinha comprado, exatamente. Estava nos fornecedores, fotografava-os, perguntava-lhes, eles, entretanto ficámos todos amigos, não é? Eu passava lá os dias e eu dizia, olha, senhor Pedro, vou aqui tirar umas fotografias, importa-se? Não, tire. Então eu tirava fotografias aos tecidos no momento, punha nos stories do Instagram no momento
e esgotava os tecidos num momento. E achas que isso Era deve a quê? impensável. Achas que é o quê? Achas que é o corte maravilhoso? Achas que é a identificação contigo? É uma oportunidade dessas pessoas também terem um toque teu? Porque eu sei que tu assumes muito o handcraft, que é feito à mão e que passa por ti. Sim. Achas que as pessoas gostavam, procuram também ter um bocadinho um toque teu? Eu acho que sim, quero acreditar que sim. Eu acredito sobretudo que as pessoas se envolveram nesta história. Eu acho que as pessoas acompanharam-me a desabrochar, as pessoas acompanharam-me nas minhas fragilidades, quando eu as expus, quando eu falei de mim da forma mais crua e falo. Eu acho que se gerou ali uma família e, portanto, quando de repente vem um projeto, uma peça de roupa totalmente ligada àquilo que foi o projeto Eu, aquilo que foi as fotografias, aquilo que foram os desabafos, eu acho que as pessoas estavam sequiosas de fisicamente se identificarem com isto. Comigo, sim, também de alguma forma. Mas isto mostra o quão as pessoas se precisam de identificar com isto, porque ninguém inventa a roda. Saias como esta, então este ano já todas as lojas mais ou menos têm qualquer coisa deste género. Qual é o segredo da saia? Porque eu fui investigar-te. Eu não sou o teu seguidor típico, aliás, agora sou o teu seguidor, mas não sou o teu seguidor típico, até porque nasci no corpo errado para... Não, mas tenho ali uma percentagem muito querida de homens. Mas e agora falo aos meus telespectadores também, o segredo da saia da Carmo é que é one size fit all, ou seja, a mesma saia serve a toda a gente. É ela não ter tamanho, é ela não ter número. E fica bem, teoricamente, a toda a gente. E fica bem. Ela não tem um número e eu faço questão de, fim-capé mesmo, de mandar essa frase para o ar muitas vezes. Não há número. E eu acho que esse foi outro dos gatilhos para o sucesso desta peça de roupa. Porque eu sei na pele o que é ir a uma loja que eu gosto, uma Zara, uma Mango, qualquer loja, apaixonar-me por uma peça de roupa que as meninas acontece tão frequentemente e tu ficares ali a babar por uma peça. Por uma só, tu costumas só apaixonar-te por uma de cada vez? Por uma, às vezes sim, tenho assim um par de calças que gosto muito, ou porque eu não consumo assim muito. Não tens aquele problema de, eu tenho muita roupa de inverno, muita roupa de verão, mas de meia estação não tenho roupa nenhuma? Não, por acaso não, porque já tenho ali um guarda-roupa inteligente, entre aspas, para ser mais sustentável. Não é esta moda agora da sustentabilidade, mas sempre fui assim. Eu sempre herdei roupa, por isso comprar roupa é um luxo. O conceito da família numerosa. Exatamente. E sei, e estava-te a dizer, sei o que é entrar numa loja, adorar um par de calças ou um vestido e não haver o meu tamanho. Isto é muito frequente na minha vida. E quer dizer, eu sei que estou com excesso de peso. Agora mais uma provocação, Carmo. Assim. Pausa para provocação. Então vamos. Não existe o teu tamanho ou o teu tamanho não é o mesmo tamanho em todas as lojas? Porque pois. Agora houve um movimento e penso que foi a Bumba na Fofinha que começou. Ela fez uma partilha, sim, por causa da sobrinha. Que uma miúda que teoricamente deveria usar, penso eu, 40, acho eu, sim. Entrou em não sei quantas lojas e nenhum 40 lhe servia. Sim. Porquê que, eu sei que a resposta não é tua, mas porquê que achas que as marcas estão a fazer essas jogadas com os números? Não consigo perceber. Eu acho mais inteligente se tu fizesse ao contrário. Era mais... Era mais inteligente, vendias mais, provavelmente. Porque... Eu uso um 36. Eu estou ótima! 34! Eu, 40, voltei! Comprava 10 pares de calças. Portanto, eu não consigo perceber o que é esta estratégia das grandes superfícies de andarem a reduzir os números, mas que andam, porque, como te disse, o meu guarda-roupa tem peças muito antigas, herdadas e coisas. Fui buscar umas calças que eu tinha de quando estava noiva, eu acho, portanto há 8 anos atrás, e pus por cima umas calças que tinha comprado há pouco tempo. As calças antigas eram o número 40, ou o número 42, e as calças recentes eram 44. Portanto, havia ali três tamanhos de diferença e eram precisamente do mesmo tamanho. Portanto, os números alteraram-se. É uma história complexa, não é? É uma história complexa, eu não percebo muito bem a justificação, mas Mas dizias tu, vais à loja e não encontras o teu número. E portanto eu sei o que é, exato, eu sei o que é esta frustração de te sentires uma pessoa estranha e errada neste mundo, que entras numa loja onde toda a gente compra roupa, mas não há para o teu tamanho. E isto, o problema é, estou-te a dizer isto com uma voz leve e a brincar. Não é brincadeira nenhuma, percebes? Porque isto repetidamente e muitas vezes faz-te sentir muito mal, faz-te sofrer e faz-te desencadear, se calhar, transtornos. E há muitas mulheres, e seja para magro, seja para gordo, isto vai aos extremos sempre. Eu não estou só sempre a falar das mulheres gordas porque sou mais gordinha. Vai sempre para os dois lados. E de repente tens bulimias, anorexias, depressões, pessoas que não saem de casa,
coisas muito complicadas mesmo de tratar e de cuidar por causa de circunstâncias como estas, por causa de bocas que tu ouves. Basta teres isto, que eu tive isto, bocas que ouviste a vida toda, mais ires às lojas, não sei como, mais ires à praia, olhares à volta, mais, tu estás sempre a somar pequeninas coisas e às tantas enches um saco e depois deixas como eu de ir à praia, depois deixas como eu de ir a eventos sociais e depois deixas como eu de querer aparecer, porque te sentes errado, porque te sentes mal, porque te sentes desenquadrado, porque te sentes que há qualquer coisa sempre de errado em ti. Portanto, cresces com um sentimento de erro. Então, um tamanho serve E, a portanto, todas. Exatamente. Quantas saias estão na rua hoje, sabes? Não. Mais ou menos. Centenas, muitas. Centenas. Sim, muitas E centenas. pelo meio há um projeto de uma loja, já há uma fábrica no Porto a fabricar. A loja é online, portanto, e fazemos questão que ela se mantenha online por enquanto. Já temos cerca de 5, 6 costureiras locais, portanto, estamos a ressuscitar um trabalho que estava a morrer e isso deixa-nos muito, muito, muito felizes. E temos uma fábrica no Porto também a confeccionar para nós peças novas que aí vêm, portanto, e é tudo sem número. Tirando o macacão que há 2 números. Tirando o macacão que há 3 tamanhos. 3 tamanhos. Pensava que era 2, que giro. Há 3 porque não quisemos excluir quem era mais pequenino. Okay. E então eu usei a minha sobrinha que é adolescente e então pensei que aquele tamanho poderia servir para pessoas e para mulheres adultas mais pequenininhas e eventualmente para adolescentes que gostassem daquele modelo. Os macacões eu já percebi. Havia golas? Não. Isso foi uma camisa que eu fiz na sexta-feira passada. Fiz uma camisa, também deu-se-me assim uma trovoada na cabeça, pus papel e tecido em cima da mesa e fiz a camisa. E agora a Carmo, que toda a gente conhecia como fotógrafa, é estilista, é fotógrafa? Olha, eu acho que a minha alma não vai deixar nunca de ser fotógrafa, sabes? Tenho esse dilema agora dentro de mim por estar se calhar a fotografar menos ou a um ritmo, mas olha, lá está. Também o confinamento não facilitava, não é? Não, porque o confinamento o teu estúdio atirou o meu trabalho ao chão. Aliás, esta necessidade da marca de roupa nasce também não só do projeto dos corpos, mas nasce de uma necessidade concreta de ganhar dinheiro para comer, para pôr jantar na mesa. Portanto, o confinamento entrou, eu fiquei totalmente sem trabalho e o meu marido a seguir ficou desempregado. Portanto, eram 2 adultos na mesma casa, sem income, sem ordenados a entrar e com 2 filhos pequenos para criar e escolas para pagar e tudo o que toda a gente tem para pagar nós tínhamos também, não é? Por isso, em janeiro há ali um misto de ter que virar este jogo e sobreviver e eu acho que pronto, o que me deixa feliz foi eu ter conseguido fazer isso com um projeto meu, do meu coração, e conseguir ajudar mulheres ao mesmo tempo. Que te identifica. E que me identifico. E transformar mulheres e ajudá-las, porque... Esse lado, e eu há bocado tinha feito a brincadeira com a tua parábola das ondas. Sim. Mas acho que é importante tu contares essa parábola porque acaba por ser, e esta entrevista tem passado um bocadinho por aí, tu tens uma vida que à partida toda a gente diria que era fácil, porque nasces em Cascais, com um nome de família fantástico, e parece que ia correr tudo bem, com os lindos olhos azuis, vai correr tudo bem, a Carmo vai ser muito feliz e vão viver felizes para sempre. Mas a vida tem muitas ondas. Tem. Eu faço questão de falar nelas e de as mostrar, e o ano passado, quando ficámos sem trabalho, eu disse várias vezes nas redes sociais que não tínhamos ordenado, que tive que pedir dinheiro emprestado, que passo dificuldades. Quando precisei de fazer também terapia, eu digo que faço terapia, psicoterapia e que eu tento me arrumar e arranjar. Há muitas outras coisas que eu também não digo que vivi. Gostava, se calhar, às vezes de conseguir partilhá-las, porque eu sei que provavelmente iam ajudar vários núcleos de pessoas com histórias, se calhar, parecidas. Só que são coisas muito íntimas e são coisas que se calhar mexem em terceiros e então eu... Vai demorar tempo. Vai demorar tempo, talvez. Já tens de fragmentar tu própria para... Exato, exatamente, para conseguir, mas essa ideia da vida facilitada e de não é assim, eu faço questão de falar nas dificuldades. Aliás, o meu podcast que nasceu, o objetivo da primeira série dele eram só dificuldades. O primeiro tema é as dificuldades da mente, o segundo é as dificuldades não sei o quê, era só dificuldades. Que é um bocado pesado, tens que admitir. E é. Eu estava a ver os temas, precisamente, e é quase violento, porque tu és a antítese do tradicional, tu não és influencer, tu já me disseste isso, mas és a antítese do tradicional, que é a vida bonita, fácil, tudo corre bem e tal. E às vezes as pessoas adoravam identificar-se com isso, mas não se identificam tanto, admitem mais a... E pondo isto na parábola das ondas, sim. Porque... Mas tens que contar, porque as pessoas não conhecem. Exato. Eu costumo dizer que nós somos como as ondas.
E, portanto, e sobretudo isto nasce de conversas às vezes que tenho, compartilhas com outras pessoas que estão em momentos muito difíceis da vida, e quando tu estás num momento difícil da tua vida, estás só naquela zona escura que não vês as coisas à tua volta, e estás só naquela coisa de porque é que isto me acontece, porque é que a vida me é tão injusta, porque é que eu estou a sofrer tanto, isto não tem saída. E é aí que eu digo, olha ao mar, olha para o mar. E tu, para tu perceberes as ondas, percebes que a onda para arrebentar na praia, ela precisa primeiro de recuar. E, portanto, este primeiro recuo, este ganhar de força, que é quando tu estás só naquele desespero do eu não valho nada, a minha vida é uma porcaria, isto está a acontecer, tu não estás a perceber que estás a recuar para a seguir chegares mais longe. E então é só esta pequenina parábola, este pequenino exemplo de não desesperes, isso faz parte, aceita. Porque a nossa cultura também não nos diz para aceitar estas tristezas. E quando tu aprenderes a aceitar as tristezas das coisas más, então vais-te deixar levar pela onda e é só pensares, ok, isto hoje não está a correr bem, o dia hoje está a ser mau, estou a passar uma fase muito complicada, estou sem ordenado, estou sem emprego, estou sem não sei como, estou desesperado. Mas é porque vem alguma coisa muito maior. Muito maior. E então se fores neste embalo da onda a seguir vais rebentar muito, mas muito mais longe. É uma beleza isso. E portanto quando estas coisas vêm ao de cima é só para explicar que há uns lindos olhos azuis, há uma família fantástica por trás, é de Cascais, é muito não sei como, mas a vida tem muitas dificuldades para todos. Não, e eu brinco muitas vezes com isso, que acho que as pessoas não têm muita noção e toda a gente quer ser patrão ou toda a gente quer ser chefe e não se sabe o preço que se tem que pagar pelo outro lado, percebes? E às vezes eu gosto muito do conceito de nos pormos nos pés dos outros, em inglês, nos sapatos dos outros. E veres do ponto de vista do outro. Exatamente. E às vezes o patrão, para ser patrão, não dorme porque tem salários para pagar, o funcionário não dorme porque tem renda para pagar, o senhorio não dorme porque tem obras para fazer e toda a gente tem problemas toda a gente. É um bocadinho, e se nos compreendermos uns aos outros, a vida corre muito mais fácil. Exatamente. Dito isto, qual é que é o próximo projeto? Olha, o que é que está aí na manga? Eu diria, é estranho perguntares-me isso porque eu agora tive aqui um momento de falar comigo mesmo e disse, Maria do Carmo, tipo, tu não estás aí com uma na manga, tu tens sempre uma na manga. A tua na manga agora é um bocado filosófica, mas sabes que isto de ajudar as outras mulheres é uma coisa que está mesmo a enverdar por mim adentro. Eu sinto-me muito realizada a poder ajudar as mulheres. E isto de conseguir ajudar as mulheres pela roupa, ajudar as mulheres pela fotografia, ajudar as mulheres pela escrita, pelos desabafos, eu acho que é uma missão que está a enverdar por mim adentro. Portanto, o meu objetivo agora é andar a gritar para o mundo. Tu é capaz de ver uma turnê, umas dissertações numas salas de hotel? Palestras, dissertações, sim. O meu objetivo era mesmo chegar ao coração de muitas mulheres e de muitos homens também. Isto, apesar de ser uma minoria na minha página, o meu grande objetivo é esse. E conseguir ajudar as pessoas a reconciliarem-se, sabes? As mulheres a reconciliarem-se, os homens a reconciliarem-se. E quando digo isto de reconciliar, é quase este exemplo das ondas, é só reconciliar de calma, senta-te, respira, olha para quem tu és, olha as coisas maravilhosas que há à tua volta, olha para o teu marido, olha para a tua mulher, reconcilia, sabes? Eu tive que me reconciliar já muitas vezes comigo mesma e eu e o meu marido também, já passámos muitas dificuldades, já nos tivemos para separar, graças a Deus estamos aqui. Eu acho que esta coisa do perdão, da reconciliação, do olharmos para nós, olharmos para dentro e ser, como tu dizias, olharmos um bocadinho mais uns para os outros, eu acredito, e isto pode ser a coisa mais patética e poética no mundo, eu acredito que o mundo fica um lugar melhor se nós conseguirmos fazer isso. Eu acho que isso é possível, eu acredito nisso. Eu também. Tenho aqui uma frase tua, que eu tinha dito que já tinha passado o tempo pantanoso, mas Voltou! Há uma frase que tu disseste, algures, e que soava muitas vezes na tua cabeça, que é, já concretizaste aquilo que esperas de ti? Ei, estás-me a perguntar? Estou. Porque eu hoje estou a falar com uma Carmo, com 30 anos, 2 filhos, casada, com um negócio a prosperar, porque imagino que esteja a correr bem. Tá. Não é só isto. O que é que falta? Não sei, se calhar é só isto, mas do que eu já percebi não é só isto. Bem, eu acho que eu sou uma surpresa para mim mesma, não é? Porque de repente... Tu nunca imaginarias que estavas aqui nesta altura? Não, isto nasceu há 3 meses atrás, não é? Se tu há 4 me tivesses dito daqui a um mês, não. Eu não conseguia prever isto, nem pouco nem mais ou menos.
Eu não sei se já realizei o meu propósito. Eu acho que tudo o que está a acontecer agora na minha vida É mais um degrau até ao... é o início do meu propósito ou é o aprofundar do meu propósito. Eu tive assim uma conversa, eu acredito em Deus, não é? E, portanto, eu tive uma conversa assim nas minhas orações, que são conversas, e dizia: era para estar aqui, era para chegar aqui, então leva-me, pronto. Então vá, então nós vamos. Se eu tiver que amanhã criar mais um negócio, eu acho que esta pandemia trouxe isto. Se amanhã tiver que ser outra coisa, ok, bora. Se for para continuar este, ok, bora. A única certeza que eu tenho é, este é o meu mundo. É suposto eu estar aqui, é suposto eu ir gritar, é suposto eu falar para as pessoas. E portanto, o que é que vai acontecer a seguir? Acho que pela primeira vez na vida não me consigo dizer. Mas estou nesta de, então vá, leva-me. Eu já percebi que era aqui. Eu percebi que era para chegar aqui. Cheguei. Carmo, eu digo sempre a mesma coisa nestes programas, o tempo está contra mim. Oh, meu Deus. Estamos a acabar. Daqui a 5 anos eu convido-te outra vez para tu vires ao programa. Tá bem. Que novidades é que me vais contar? Vou-te contar, tenho que dizer, não é? Tu sabes muito de psicoterapia. Idealmente. Olha, daqui a 5 anos gostava muito de te trazer muita alegria, muita serenidade. Contar-te que os meus filhos estão crescidos, que alcancei as coisas que eu ainda não sei que vão chegar. Portanto, eu não saber responder-te e dar-te a volta a isto, mas acredito que daqui a 5 anos, mesmo com todas as fragilidades da vida, te vou trazer um sorriso muito grande. Imagino que sim. Espero que sim. Este programa chama-se A Conversa Com. Se pudesses ter uma conversa aqui no Hotel Inglaterra em Cascais, com qualquer pessoa, personagem real, fictícia ou histórica, uma conversa assim de 1 hora como tivemos agora, imagino que uma conversa simpática, com quem é que te sentavas? Não dá para ser espiritual, não é? Pode ser espiritual. Eu tinha com Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, era com ela que eu tinha. Era? Porque acho que ela é uma personagem, entre aspas, fabulosa. E primeiro tinha com ela para depois conhecer o filho. Era uma cunha. Claro. É mesmo típico português. Típico. Vinha uma cunha. Porquê que não falavas logo com o filho? Não, porque as mães são um ser muito especial. Voltamos ao lado feminino. Claro. As mães são um ser muito especial. Essa capacidade de criação, não é? É uma capacidade de... É um anulamento que tu tens de ti, que depois te reencontras, mas é um despojamento. Ser mãe é um despojamento. E essa entrega, esse despojar, é qualquer coisa que me fascina. E pronto, e claro que nessa figura fascina-me profundamente. Carmo, vou-te dar a oportunidade de olhares para aquela câmara e dizeres aos nossos espectadores para te procurarem nas redes sociais e para conhecerem a tua obra enquanto estilista, designer, o que seja. O que seja. E também o teu lado fotógrafo, porque tu tens fotografias lindíssimas. Obrigada. Antes de me despedir deles. Agora a câmara é tua para um bocadinho. É agora? Agora. Pronto. Então, quem quiser conhecer-me e saber um bocadinho mais de mim, mais do que esta conversa que já foi extraordinária, maravilhosamente bem preparada e incrível, que eu adorei, passem nas redes sociais, passem e procurem por Mu Carmo Sousa Lara, vão encontrar as minhas páginas, ou pelo site mublog.pt ou pela loja online mucollection.pt. E onde quer que vocês ponham Mu, em princípio vão encontrar-me, ao Carmo Sousa Lara vão seguramente encontrar-me, e têm-me lá a mim. Eu acho que esse é o resumo da minha história e do meu trabalho. O que eu faço, onde eu faço, está o meu coração, e portanto, se vocês forem assim lamechas como eu, encontram lá este bocado e esta minha intimidade. Por isso, obrigada, e obrigada por terem ouvido esta conversa. Obrigado, Carmo, por esta conversa. Obrigada. Voltamos-nos a encontrar, se não em 5, pelo menos se não menos em 5 anos. Está bem. Com um bocado de sorte vai haver projetos megalómanos e antes. Deus te ouça. Não, vai correr tudo bem. Quanto a si, caro telespectador, despeço-me uma vez mais desta Conversa Com. Para a semana voltamos com outra Conversa Com, tentando ter uma entrevistada tão simpática e tão empreendedora como a Carmo. Procure-nos também a nós nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, essas coisas. No YouTube pode ver e rever estas conversas. Boa, Sabias que podes voltar atrás e ver no YouTube. Maravilhoso. Moderníssimo. Moderno mesmo. Nós voltamos para a semana e eu vou ficar a conversar com a Carmo. Até lá.